Oi, pessoal, tudo bem? Que bom estarmos aqui juntos nessas aulas. Essas aulas são aulas complementares, né? Nós vamos complementar as aulas que nós já damos para vocês de manhã, tá? E aí, hoje, que é a aula um, né? A nossa aula um, eu gostaria de dizer para vocês, assim, qual é o nosso objetivo com essas aulas, qual é a nossa intenção, né? Intenção é uma palavra que a gente repete o tempo todo, porque estamos trabalhando com os gêneros, né? Estamos trabalhando com gêneros textuais, então, qual é a intenção desse texto aqui? Qual é a intenção dessa aula aqui, que é uma aula complementar, né, aos seus estudos, tá bom? Eu preparei um slide aqui para mostrar para vocês o que que a gente vai fazer por agora. Mas antes disso, eu quero falar de uma maneira geral, tá bom? De uma maneira geral, antes de mostrar o slide para vocês, de uma maneira geral, nós vamos trabalhar aqui com obras do Paz, tá certo? As obras do Paz, elas são subdivididas em algumas categorias, tá? A Universidade de Brasília subdivide da seguinte maneira: nós temos músicas, nós temos 6 músicas na lista proposta pelo PAS, tá? Nós temos 6 músicas, nós temos audiovisuais, e aí nós temos 10 audiovisuais, algumas obras em artes visuais, 5 obras em artes visuais, textos diversos, e aí na lista nós temos 12 textos, tá? De gêneros diversos, tá bom? Nós temos, por exemplo, resenha, tá? Nós temos obras de alguns filósofos, até um filósofo que eu gosto muito, que é o Adorno. Nós temos leis, a Lei Maria da Penha, por exemplo, tá? Revista, artigo de revista, enfim, os textos são diversos, tá? São 12. Nós temos 14 indicações de obras literárias, tá? Entre essas obras, nós temos poemas, nós temos contos, nós temos romances, tá? E aí são 14. E, por fim, nós temos 2 obras de teatro, tá? Então, vocês podem observar que a lista é longa, né? E é uma lista bastante interessante, gente. Vale muito a pena conhecer todos esses textos, né? Passar por eles. Muitos desses textos, eles podem dialogar. Então, a gente pode aqui trabalhar com a intertextualidade, tá? Propor um diálogo entre textos, um diálogo que pode se dar por meio da intertextualidade temática, né? Mas um diálogo que, por exemplo, pode se dar pela intertextualidade da estrutura, né, do texto, né, um texto que se apresenta por meio de uma determinada estrutura. Ou a época, o contexto histórico, a região, tá? O autor, os autores, quer dizer, a forma como a gente vai organizar esse diálogo não importa, mas é muito importante que a gente estabeleça diálogos aqui, tá? Nós podemos aqui, por exemplo, trabalhar principalmente, já que somos aqui da equipe de língua portuguesa, podemos trabalhar, eleger o trabalho principalmente com as obras literárias. Mas essas obras literárias, elas podem dialogar com todas as áreas do conhecimento, tá? A literatura, ela é uma expressão humana. A literatura é uma arte,
E a arte é uma expressão humana. E, como tal, tudo que diz respeito ao humano diz respeito à literatura, tá certo, gente? Então, se é um tema que diz respeito à geopolítica, ou se é um tema, que diz respeito às artes visuais, que diz respeito a temas que são muito discutidos na atualidade, seja no Brasil, seja no mundo, né? Tudo isso pode ser discutido aqui e tudo isso pode ser dialogado com a literatura, tá certo? E é isso, é basicamente isso que a gente vai tentar fazer, tá? Que é trabalhar com os textos, sobretudo a partir dos textos literários, mas dialogando com os demais textos, tá bem, gente? Vamos tentar abarcar os outros também, tá certo? São muitos, né? Mas eu acho que um pouco a gente pode ler, né? Ler e discutir. Vai ser bom, vai ser muito bom, eu acho. Bom. É, então, essa aula de hoje é para eu colocar isso para vocês, explicar e passar a falar, num segundo momento, sobre a autora da obra que nós estamos lendo, tá certo? Então, eu vou colocar o slide aqui para vocês saberem quais são as obras que a gente pretende, nós, equipe de língua portuguesa, pretendemos dialogar, tá? Agora, tá certo, gente? Então, agora, nesse momento, nesse primeiro momento, né? Aula 1, estamos falando nesse momento sobre o nosso projeto, tá? E depois vamos falar sobre a autora do livro que nós estamos lendo, que é a Maria Firmina dos Reis, tá bem? Bom, então, o nosso projeto é o seguinte: inicialmente, ler algumas obras, ler e discutir, e analisar, discutir algumas obras, tá? E, além disso, também trabalhar com avaliações da Universidade de Brasília e avaliações de outras universidades do Brasil, tá? Porque nós temos aí questões de interpretação de texto, de intelecção de texto, em todas as universidades, gente. E todo esse conteúdo que esse trabalho, né, textual, né, que nós fazemos com vocês é no sentido de nós cada vez lermos melhor, tá certo? Cada vez lermos melhor, tá bem? Bom, e aí, por isso, nós vamos ler e fazer algumas questões, tá bem? Mas nós vamos principalmente ler, tá, gente? Então, vamos lá. Com que obras nós vamos trabalhar nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento, já que nós estamos estudando o romantismo, né, nós vamos estudar o romantismo nesse primeiro momento, e o romantismo é uma estética em que o nacionalismo é muito evidente, tá? O nacionalismo, sobretudo fanista, é muito evidente. Então, nós vamos trabalhar com algumas obras nessa perspectiva. Mas não tem só essa perspectiva, porque vocês vão ver, à medida que formos avançando no romantismo, que o romantismo ele tem algumas fases, né? E essas fases na poesia, né? Essas fases elas são representadas por temas que, num primeiro momento, numa primeira geração, tende mais ao nacionalismo. Numa segunda geração, tende mais a uma perspectiva mais intimista. E numa terceira geração, tende mais a uma poesia mais social, tá? Aqui nós
nós organizamos essas aulas por essas gerações, porque essas gerações, o nome é assim, primeira geração, segunda geração, terceira geração, nós falamos assim exatamente porque corresponde a primeira geração aos primeiros anos do século XIX, a segunda geração aos demais e a terceira geração mais próxima ao final do século XIX, né? Sobretudo próxima aí à abolição, tá? Mas nós não vamos seguir essa cronologia, digamos assim, das gerações, tá certo? Como nós estamos já lendo A Escrava, da Maria Firmina dos Reis, então nós vamos começar falando de A Escrava. Aliás, nós vamos começar falando de Maria Firmina dos Reis, tá? E aí, como já estamos nessa perspectiva de discussão de questões ligadas aos temas, né, mais importantes, mais relevantes para Maria Firmina dos Reis, aí nós vamos dar continuidade com a leitura da Canção do Africano, de Castro Alves. Castro Alves é um poeta da terceira geração, mas nós já vamos ler a Canção do Africano, tá certo? Por quê? Exatamente para a gente fazer essa intertextualidade, exatamente para a gente pensar, né, dentro de uma perspectiva que a gente já iniciou a pensar, começou a pensar em A Escrava, tá bom? Depois a gente vai para o Canto do Piaga, do Gonçalves Dias. Gonçalves Dias é primeira geração, tá? É, então a gente vai para a primeira geração, nessa perspectiva mais indianista, tá? Mas sempre o romantismo é uma estética, é a estética da nacionalidade, tá bom? Então, o tema da nacionalidade, ele percorre, na verdade, todo o romantismo, tá certo? No romance romântico também, tá? Nós vamos estudar o romantismo numa perspectiva de prosa e de poesia. E vocês vão perceber que a brasilidade ela está aí nas linhas do romantismo, tá? E aí, para dialogar com o Canto do Piaga e com essa perspectiva indianista, nós vamos ler um poeta, um artista, um ativista contemporâneo, que é o Ailton Krenak, que acabou de ser eleito para a Academia Brasileira de Letras, é o primeiro indígena, né, a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. E aí nós vamos assistir a esse vídeo dele, a esse audiovisual chamado 20 Ideias para Girar o Mundo. E vamos ver se a partir desse audiovisual a gente dialoga aí com o que a gente já leu, tá certo? Assistindo ao audiovisual de Ailton Krenak. Ele tem livros muito bons, muito legais, ele é um autor vivo, contemporâneo, discute temas bem contemporâneos, vale muito a pena conhecer, né? E tem essa relevância, né, de ser o primeiro indígena imortal, digamos assim, né? Imortalizado aí pela academia. Bom, depois nós vamos ler o poema Lembrança de Morrer, que é um poema da segunda geração romântica, vocês estão percebendo aí? Só o caos para dar origem a uma estrela dançante, né? Começamos por um tema que é importante para a terceira geração, depois passamos para a primeira e depois vamos para a segunda geração romântica, que é uma geração intimista, ultra romântica e uma geração extremamente egocêntrica, né? E aí vamos ler Lembrança de Morrer, tá certo? Vamos ler esse poema também e analisar. Ao final, nós vamos ler o poema Sonhos, que não é de um poeta, não é literatura brasileira, é um poema do Bocage, mas é um escritor muito importante. Nossos escritores receberam
nossos escritores românticos, ele é um poeta do arcadismo para o romantismo, a gente encontra tanto características árcades quanto românticas em Bocage, tá? E aí vai ser legal que a gente dialoga, né, com a literatura portuguesa, tá? Que é sempre bem-vindo também esse diálogo, tá? Com outras literaturas, tá certo? Sobretudo as originárias. Então, a gente tem aqui poesia de tema indígena, poesia de tema é, negro, poesia de tema português, tá certo? Então, vamos lá. Aí eu coloquei aqui, né, que a gente também vai trabalhar com questões, e aí vamos falar um pouquinho de Maria Firmina dos Reis, que é essa primeira escritora, né, gente? Que nós estamos lendo, né? A Maria Firmina dos Reis, ela é uma autora à frente do seu tempo, tá? Eu vou ler algumas coisinhas sobre ela, vamos falar algumas coisinhas sobre ela aqui, mas nós vamos falar melhor sobre ela e sobre sua obra na segunda aula, tá bem? Ela é uma escritora maranhense da estética romântica, né? Então, a Firmina faz parte da estética romântica, que é a estética do século XIX, né? Além de escritora, ela foi professora, ela foi musicista, ela foi criadora da primeira escola mista no Brasil, e isso é super importante. Ela foi bastante criticada na época, essa escola, se eu não me engano, ela fica aberta 2 anos e depois com tantas críticas, mas era uma escola muito importante, sobretudo também porque ela dava ênfase, né, a, a questões sociais, né? Ela procurava trazer para a escola ah, né, quem não poderia, quem naquela época não teria acesso à escola, tá? A obra de Firmina, ela consiste principalmente numa novela indianista chamada Gupeva, tá? Num livro de poesias, Cantos à Beira-Mar, que trata mais de lamentos, lamentos femininos, tá? É um lamento do lugar da mulher na sociedade, do lugar de uma mulher que se vê sem autonomia na sociedade. Então, você vê que ela está sempre trabalhando com temas que hoje são temas muito importantes e muito discutidos, né? E isso é século XIX, né, gente? E o Conto à Escrava, que trabalha com a perspectiva do negro, da pessoa escravizada, né? E que nós estamos lendo, tá? Além disso, ela fez composições musicais. Dá para perceber que ela é uma multiartista, né? A obra mais conhecida é a obra Úrsula, tá? Que é um romance abolicionista. Eu, nas palavras de hoje, diria que é um romance antirracista, tá? E depois a gente pode conversar melhor sobre o que seria aí abolicionista e antirracista, tá? Comentando a obra, a gente pode conversar melhor sobre isso. Então, a Firmina nasceu no ano da independência do Brasil. Tem algumas biografias que dizem que foi em 1825, tá, gente? Mas a maioria é de 22, tá bom? Esse fato histórico da independência do Brasil, na verdade, é o grande marco histórico do romantismo brasileiro, tá? E por isso esse sentimento, ah, esse nacionalismo, esse sentimento de nacionalidade, tá certo? O romantismo nasce no Brasil em 1836, com uma obra chamada Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. Aqui eu coloquei todas as obras dela, né, só para vocês terem uma ideia, tá, das obras de Maria Firmina dos Reis. Vocês verem, né, que ela não escreveu só aquelas, mas aquelas são o maior foco de estudo hoje é naquelas obras, né, que eu citei. E aqui as características de Maria Firmina dos Reis, sobretudo as características ligadas à estética romântica, né?
subjetividade, adjetivação intensa. O que é adjetivação intensa? Essa coisa, né, de colocar os sentimentos, as emoções, o exagero dos sentimentos e das emoções, que é a presença da função emotiva da linguagem. Um certo bucolismo, né? A presença da natureza é um traço muito importante do romantismo, da natureza brasileira, da natureza selvagem, né? O uso abundante de interrogações, exclamações, reticências, novamente essa perspectiva aí da linguagem emotiva, né? Do romantismo. Os personagens são personagens heróicos, de uma forma geral, sobretudo em Úrsula, tá, gente? Sobretudo em Úrsula, no romance Úrsula. E essa é uma característica do romantismo, né? Essa exaltação do herói, que é uma perspectiva que lembra o medievalismo, né? O romantismo é uma estética que nos é, é uma estética saudosista, medievalista, de retomada ao passado, né? E a idealização, que também é uma característica super importante do romantismo, né? A idealização da mulher, a idealização do herói, a idealização do amor, certo? Bom, e por que que Maria Firmina dos Reis é tão importante? A gente vai conversar melhor sobre isso na aula 2, tá bom? Mas só para adiantar, é isso aqui, gente. Ela inaugurou na ficção uma maneira de conceber a pessoa negra em sua memória e na sua subjetividade. As personagens de Maria Firmina dos Reis negras e escravizadas, elas têm história, elas não são criados mudos, tá? Não é um criado mudo. É uma história, ela tem psicologia, ela tem humanidade. Em Úrsula, elas têm inclusive mais profundidade do que as personagens brancas. Em a escrava tem nome, a senhora que está dialogando é anônima, né? Ela não tem nome, tá? Então, tudo isso é muito importante de se perceber e muito inovador para o século XIX. São seres dotados de voz e de humanidade, e o importante é que isso é a primeira vez que ocorre na literatura brasileira. Gente, e sinceramente, não é só na literatura brasileira, não, tá? Se a gente pensar na literatura latino-americana, é a primeira vez em que isso ocorre, tá bem? Então é muito importante isso. São personagens que refletem sobre a sua própria condição, que é algo que os autores contemporâneos estão fazendo, tá? E depois a gente fala sobre isso, ok? Então, acabamos por aqui, tá bem? Beijo para vocês, um beijo no coração e a gente continua na aula 2, com a Maria Firmina dos Reis e com a escrava, tá bem?